mas Deus tem uma palavra para o nosso coração. Você crê nisso? Então feche os teus olhos, peça para que o Senhor fale contigo agora. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar. E precisamos, ó Deus, que o Senhor permaneça conosco. Precisamos que o Teu Espírito continue na condução deste culto, Senhor. Em especial porque desejamos ouvir agora a Tua voz. Quero ser, ó Deus, apenas um canal através de quem o Teu Espírito Santo possa comunicar a cada um de nós, os Teus filhos, o Teu querer e a Tua vontade. Abra nossa mente, abra o nosso coração, Senhor, nos dê entendimento, compreensão acerca daquilo que o Senhor quer tratar conosco. Ó Deus, e mais do que entendermos a Tua palavra, nós queremos viver a Tua palavra. Capacita-nos, Senhor, com a capacidade que vem de Ti e nos leve ao centro do Teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que aquilo que Deus colocou no meu coração para este dia, não é bem aquilo que nós costumamos fazer, uma pregação da palavra. Na verdade, é mais uma reflexão em cima de um texto que, com certeza, todos nós conhecemos, ou pelo menos a grande maioria dos irmãos conhecem, e eu confesso aos irmãos, falei isso no culto da manhã, estou repetindo, eu confesso aos irmãos que, quando o Senhor me deu esta palavra para eu compartilhar com a igreja, eu fiquei de certa forma assim um tanto relutante. Por quê? Porque hoje é um dia muito especial para nós, Hoje é um dia que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós vamos comer do corpo, do sangue representado no pão, no suco da vide, e certamente todos os irmãos esperam, eu inclusive, uma palavra da parte de Deus, uma palavra com profundidade, enfim. E eu fiquei pensando nesse texto que Deus me deu, eu fiquei meditando, falei, Senhor, mas será que é isso mesmo? Será que essa aqui é a palavra do Senhor para o dia de hoje? E veio ao meu espírito, irmãos, que o pregador não prega aquilo que ele quer pregar. O pregador, ele prega aquilo que o Senhor quer que seja pregado. Amém, irmãos? Consequentemente, nós não ouvimos aquilo que nós queremos ouvir, nós ouvimos aquilo que Deus quer falar. Amém? Então, eu gostaria que você tivesse esse entendimento, essa compreensão dentro desta reflexão, e saiba que é isto que Deus tem para nós hoje, é isso que Deus quer falar para nós hoje, Muito embora eu já falei aqui, do meu momento em que fiquei pensando se seria esta a palavra, mas a partir do instante em que o Senhor confirma no nosso espírito aquilo que de fato Ele quer falar, eu tenho uma convicção absoluta, que Deus tem algo a fazer em nós, no nosso meio, nas nossas vidas, através desta palavra. Eu tenho no meu coração que vidas serão mudadas, serão transformadas dentro daquilo que será tratado a partir desta palavra. Talvez para outros, ou para muitos dos que estão aqui, é algo que vai, na verdade, se alinhar com aquilo que você já vive, que vai se alinhar com aquilo que você já faz. Graças a Deus por isso. É mais uma confirmação de que você está correto. Mas o Espírito Santo vai trabalhar com vidas, aqui, através da live, e vai nos levar ao centro do seu querer. Eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós vamos dos versículos 1 ao versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do primeiro versículo. Diz assim o texto: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor:
ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Os irmãos, fechem as suas Bíblias, volte a sua atenção aqui para o altar. Eu gostaria que a Malu, né, que está lá na projeção, nos ajudasse aí, e nós vamos seguir, né, versículo a versículo, Lucas 18, versículo 1. Eu quero que você preste atenção, não é? Quando nós lemos este texto, não é, que está aqui registrado através de Lucas, nós vamos já no primeiro versículo entender, né, qual o propósito desta palavra. Lucas começa neste texto, no versículo 1, dizendo: e contou-lhes também uma parábola. E contou-lhes também uma parábola. De quem é que Lucas está falando? Está falando de Jesus. Amém, irmãos? Lucas está dizendo, Jesus contou-lhes também uma parábola. Que parábola? Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, já neste primeiro versículo está, né, explicitado qual o assunto da parábola, qual a razão da parábola, né, dessa história. A parábola é uma história que Jesus contou, né, para ilustrar o ensinamento que ele queria passar às pessoas, passar aos seus discípulos, e já neste versículo fica claro, né, qual é o assunto a ser tratado. Né? Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, aqui o assunto é oração. Amém, igreja? Amém? O assunto é oração. Né? E às vezes, aquilo que o pastor disse ainda há pouco, parece ser um assunto tão básico, né, tão primário, que você pensa, poxa, mas para um culto de Santa Ceia falar a respeito de oração? Mas é o propósito de Deus, então vamos seguir em frente aqui. Mas eu quero que você preste atenção, já neste primeiro versículo, porque aqui não é simplesmente falar da oração. O que o texto diz é o seguinte: contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Então, nós já começamos a aprender que para nós, os crentes em Jesus Cristo, oração não é apenas uma opção. Quando nós olhamos para a parábola, nós não vamos ver Jesus trazendo uma sugestão a respeito de oração. Aqui o texto sagrado fala a respeito do dever. Dever de orar sempre. Amém, igreja? Então, preste atenção. O Espírito Santo já está falando com pessoas, com vidas aqui, através da live, né, para que cada um de nós, nos lembrando daquilo que diz Paulo, né, que é um texto tão conhecido nosso e dito especialmente por ocasião da ceia, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Espírito Santo vai falando ao meu coração e eu tenho que me autoexaminar. O Espírito Santo vai falando com você e você tem que se autoexaminar. Né? Cada um de nós aqui, ninguém está aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para julgar você, você não está aqui para julgar a pessoa que está do teu lado, você não está aqui para julgar o teu marido, tua esposa, teus filhos. Cada um examine-se a si mesmo. Nós temos cumprido, de fato, este dever de orar sempre. Amém, igreja? É um dever. E quando nós sabemos que nós temos um dever, quando nós temos uma obrigação, e nós não cumprimos com aquele dever, nós não cumprimos com aquela obrigação, nós estamos em falha, sim ou não? Se eu tenho um dever e eu não executo aquele dever, consequentemente eu estou falhando. E aqui a palavra de Deus, Lucas deixa claro que a parábola vai tratar sobre o dever de orar sempre. Um outro ponto importante para a nossa reflexão. Orar sempre, não é orar apenas quando você está com um problema, não é orar apenas quando você está passando por uma luta, não é orar apenas quando você está na dificuldade, porque via de regra, todos nós somos assim, quando nós estamos com problema, quando nós estamos com dificuldade, quando nós estamos na luta, na prova,
aí a nossa oração, ela redobra. Nós oramos mais, levantamos pela madrugada, vai para o monte, jejua. Nada disso está errado, nada disso está errado. Mas não é para orar apenas diante das dificuldades. Não é orar apenas para receber uma bênção, um milagre da parte de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar sempre, orar em qualquer circunstância. A palavra de Deus, através de Paulo, diz que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar é orar quando você está na luta, quando você está na prova, quando você está bem, quando todas as coisas estão concorrendo favoravelmente para você. Amém, irmãos? Isso aí é orar sempre. Eu escrevi aqui, eu quero ler para você, dentro deste raciocínio, que a oração é a estrada que nos leva à comunhão com Deus. A oração é uma estrada que nos leva à comunhão com Deus. E comunhão com Deus nós devemos ter em todo o tempo. Amém? Na luta, na prova, na dificuldade, mas quando as coisas vão bem, quando nós vamos pedir, quando nós vamos agradecer, sempre devemos pegar essa estrada, a estrada da oração, que nos leva à comunhão com o Senhor nosso Deus. Muito bem. Dito isto, Lucas vai escrever a parábola que Jesus contou. Vamos lá para o verso 2. Do 2 até o 5. A parábola diz o seguinte: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Essa foi a parábola, a história que Jesus contou. Havia numa certa cidade um juiz, um homem iníquo, um homem que não temia a Deus, um homem que não respeitava os homens, mas apesar disso ele era a autoridade da cidade. Estava nas mãos dele julgar as causas, as demandas das pessoas da cidade. E a parábola, o texto continua dizendo que nesta mesma cidade também existia uma mulher viúva, e esta mulher tinha ali uma questão para ser resolvida. E quem é que ela iria buscar? Quem é que ela iria procurar? O juiz. Este homem que o texto deixa claro que... Mas a mulher tinha uma situação e ela precisava ir lá. E a palavra de Deus, nesse texto, diz que por um momento ele não quis atender a mulher. Mas depois de um certo tempo, aí nós entramos já no versículo 5, ele vai dizer o seguinte: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Ou seja, o homem não estava disposto a resolver aquela questão, o homem não estava disposto a se debruçar sobre a causa daquela viúva, mas, no fim das contas, ele acabou se convencendo em fazer justiça, em resolver o problema, para que ele não fosse importunado. Ela estava, na sua linguagem, na sua concepção, na concepção do juiz, ela estava molestando, estava molestando, ele se sentia molestado, se sentia importunado. Agora, observe o que diz o versículo 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Jesus contou uma parábola, nós já relatamos aqui, terminada a parábola, quando o juiz diz: olha, essa mulher está me importunando, está me molestando demais, e eu vou resolver esse problema para que cesse essa situação. Aí Jesus fala: ouvi o que diz o injusto juiz. E o que é que diz o injusto juiz? Exatamente aquilo que foi falado, e que nos faz chegar à conclusão de que aquela mulher só foi atendida na sua necessidade, só foi atendida na sua causa, na sua petição, por conta da sua persistência. Amém, igreja? Por conta da sua persistência.
não perca de vista que o assunto tratado dentro desta parábola, e aquilo que o Espírito Santo está falando conosco, é a respeito da oração. O dever de orar sempre, sem desfalecer. Vamos pensar que, de repente, esta mulher, o texto sagrado não é claro, né, quantas vezes essa mulher foi até aquele juiz, até a sua casa, ou até o seu local de trabalho, enfim, né, a palavra do Senhor não é explícita em relação a isso, mas vamos pensar que, de repente, a mulher tivesse ido 1, 2 vezes, 3 vezes, e o juiz tivesse dito não, ou fizesse pouco caso dela, não se incomodasse com a sua situação, e aquela mulher tivesse desistido. A pergunta é, será que ela teria tido o seu problema resolvido se ela tivesse desistido? Sim ou não? Certamente que não. Então, aquela mulher venceu pela persistência. Aquela mulher venceu pela perseverança. Amém, igreja? E nós também devemos vencer através da nossa perseverança. Amém? Devemos vencer através da nossa perseverança. Jesus deixa claro nesse versículo, ouve o que diz o injusto juiz. Aqui, irmãos, preste atenção. Nós estamos discorrendo o texto para que você tenha uma compreensão exata daquilo que Deus está tratando. Não é? O Senhor Jesus diz, ouvi o que diz o injusto juiz. Aqui está falando de um homem ímpio, aqui está falando de um homem mau. Aqui está falando de um homem que não teme a Deus, que não respeita os homens. Ainda assim, mesmo dentro de toda essa condição, dessa situação, este homem, ele acabou por atender e resolver o problema desta mulher por conta da sua persistência. Mas vamos agora para o versículo 7, vamos ver o que diz. Aí Jesus diz o seguinte, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? E aí eu gostaria que a Malu segure para mim esse versículo, para a gente poder entendê-lo perfeitamente. Jesus está falando, aquele juiz ímpio, iníquo, fez justiça àquela mulher. Se ele, naquela condição que é de pecador, fez justiça à mulher, e Deus? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? E aqui, irmãos, eu faço uma observação muito forte em relação a esta palavra tardio. Esta palavra, ela foi interpretada de forma equivocada dentro desse texto, porque dentro daquilo que nós conhecemos de definição de tardio, esta palavra não cabe dentro desse versículo. Preste atenção, só para você entender aquilo que o pastor está dizendo, a definição que nós conhecemos na língua portuguesa, a respeito de tardio, tardio para nós significa que chega tarde. Tardio é para nós aquilo que chega com lentidão, com morosidade, lento, moroso. E não é isso que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Porque senão nós iríamos pensar, como infelizmente alguns, por falta de ensinamento ou de compreensão, acha que Deus é tardio, acha que Deus se demora, acha que Deus se atrasa, acha que Deus, você tem que ser persistente porque Deus ele atrasa, porque Deus demora. Na verdade não é isso. É certo, irmãos, que nós, seres humanos, e eu penso que se houver exceção é muito pouca, se houver é muito pouca, via de regra nós oramos hoje, mas queremos que o problema já tivesse resolvido ontem. Nós somos muito apressados, muito acelerados com as coisas. Todos nós, ou a grande maioria de nós, somos assim, nós somos acelerados. Se nós temos um problema, nós queremos ver aquele problema resolvido. Oramos de manhã, queremos que na hora do almoço a coisa já esteja solucionada. E a grande verdade é que o Senhor nosso Deus, Ele não é tardio. Ele chega com a resposta na hora certa, na hora exata,
né? Porque o tempo não é meu tempo, o teu tempo, o nosso tempo. O tempo é o tempo de Deus. E dentro do tempo de Deus eu tenho a convicção plena que o Senhor não se adianta e também não é tardio, não atrasa, Ele chega na hora exata. Então esta palavra tardio dentro deste versículo, ela foi mal colocada, foi mal traduzida, né? Porque na verdade, né, quando Jesus estava falando sobre este assunto e quando foi usada esta palavra aqui dentro desta tradução, na verdade o que Jesus estava dizendo é que Deus ele é longânimo. Algumas versões até eu creio que traga esta palavra longânimo, né? Por quê? O termo correto para essa tradução seria longânimo, que significa que tem grandeza de ânimo, que é generoso, que é bondoso, que demonstra paciência. O que Jesus está falando aqui neste versículo é o seguinte: se aquele homem ímpio, se aquele homem iníquo, ele fez justiça para aquela mulher, quanto mais o vosso Deus que é longânimo, quanto mais o vosso Deus que é bondoso, quanto mais o vosso Deus que é misericordioso. Porque, irmãos, preste atenção, né? Qual foi a razão que aquele juiz deu para poder resolver o problema daquela mulher? Né? Qual foi a razão? A razão é o seguinte: essa mulher, ela me molesta de tal maneira, né, e para que ela não me importune mais, eu vou resolver esse problema. Então, a razão pela qual ele resolve aquele problema, não é porque ele era o juiz da cidade e tinha o dever de resolver, sendo ele um homem íntegro e reto, sabedor do seu dever, da sua obrigação, ele deveria agir daquela forma. Não foi por isso que ele fez. Ele fez para que ele não fosse importunado. Ele fez para que ele não fosse mais molestado. E isso não se harmoniza, não tem nada a ver com o caráter do Deus que eu amo e sirvo, do Deus que você ama e serve, porque o meu Deus, o teu Deus, jamais se sentirá importunado com as nossas orações. Amém, igreja? Amém? Ao contrário disto, tudo é uma questão de interpretação, de ler e entender. Jesus diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. De dia e de noite você pode clamar ao Senhor, de dia e de noite, em qualquer tempo, em qualquer hora, quantas vezes você sentir, quantas vezes for necessário. Tire do coração esta ideia, né? Infelizmente, irmãos, de repente aí alguém já ouviu isto e enfim, né? Mas é importante que a gente diga. Tem pessoas que dizem o seguinte: ó, você orou uma vez por um problema, não precisa orar mais, viu? Você orou uma vez por um problema, você tem que confiar, só tem que confiar, não tem que ficar pedindo toda hora para Deus. Não sei. Jesus disse: batei, batei, e abrir-se-vos-á. Batei, batei, batei. Amém, irmãos? Bata, bata, viu? Bata quantas vezes for preciso, bata quantas vezes for necessário, que o teu Pai não se sentirá importunado, incomodado com as tuas orações, viu? Ele não se sentirá importunado, porque Ele é longânimo. A palavra traduzida, o que deveria estar aí corretamente seria isso: e o vosso Deus, né, que é longânimo para com todos, não fará justiça também? Às vezes no nosso meio, né, irmãos, no meio da igreja evangélica, especialmente da igreja evangélica pentecostal, né, e nós somos pentecostais, existe muito essa questão. A pessoa está passando por uma dificuldade, por um problema, ou tem um propósito, enfim. Eu vou fazer o jejum de Daniel, vou fazer a oração de Daniel. Né? Nada contra o jejum de Daniel, nem contra a oração de Daniel, não tem nada, não é isso que eu vou falar. Né? Mas por quê? Porque diz o seguinte: como é que vai ser? Como é que é essa questão da oração, do jejum de Daniel aí? Não, é 21 dias, eu vou fazer um voto aí de 21 dias, tal. Bacana, muito bacana, tranquilo. Né? Mas por que foi que Daniel orou ao Senhor, pedindo, esperando a resposta daquilo que ele estava buscando por 21 dias? Por quê?
Porque a resposta veio no 21º dia. Amém, igreja? Por isso Daniel orou 21 dias. Daniel não fez um voto. Daniel não falou, eu vou orar 21 dias, Senhor, e nesses 21 dias o Senhor traz a resposta. Daniel foi orando 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 21 dias. A resposta veio no 21º dia, mas se não tivesse vindo no 21º, Daniel orava 22 dias, 23 dias, 25 dias, 30 dias, 40 dias, até que a resposta chega. Amém, igreja? É isso que nós temos que ter no coração, até a resposta chegar. Eu orei de manhã, de tarde, a bênção veio, aleluia, esse é o meu Deus. Eu faz 40 dias que estou na guerra e ainda não aconteceu, mas vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer, porque se o injusto juiz, ele ainda assim, embora por motivos escusos, fez o que fez, quanto mais o meu Deus e o teu Deus, quanto mais o nosso Deus, que nos ama, que tem prazer na comunhão com os seus filhos, que eu coloquei, senti no coração, me veio à mente, esta frase que eu já citei aqui, a oração é a estrada que nos leva à comunhão com Deus. Deus nos criou para que nós tenhamos comunhão com Ele. Você acha que Deus vai se sentir importunado porque você está orando? Você acha que Deus vai se sentir incomodado? Eu vou atender esse camarada aí porque eu não aguento mais, toda madrugada ele está lá falando a mesma coisa. Tem que atender, porque o camarada chato. Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso, ao contrário disso. Vamos ver o que diz o versículo 8. O que diz o verso 8, irmãos? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa, agora entenda este depressa, o tempo de Deus. Amém? Entenda depressa, não a tua pressa, não a minha pressa. Esse depressa é o tempo de Deus, que não se adianta e nem se atrasa. Amém, irmãos? Mas eu quero voltar lá no início, inclusive no tema da mensagem que o Senhor me deu, o dever de orar sempre e não desfalecer. Não podemos perder isso de vista, o dever de orar sempre e não desfalecer. Estamos chegando ao final da mensagem, ao final desta reflexão, e eu gostaria aqui apenas de encerrar terminando a leitura deste versículo. Jesus diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando, porventura, vier o Filho do Homem, ou quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se nós olharmos assim rapidamente, parece que Jesus está mudando de assunto aí. Ele está falando primeiro de oração, depois ele vai falar de fé. Não é nada disso. Não é nada disso. Quando nós pensamos a respeito de fé, o conceito de fé, eu escrevi aqui uma definição e eu gostaria de ler para você, a respeito da fé. Tanto para a gramática como para a filosofia, a fé é algo abstrato. Não é algo concreto que pode ser visto, tocado, nem medido. Esse é o pensamento que nós temos a respeito de fé. Fé não é uma coisa palpável. Amém, irmãos? Não é algo concreto que você fala a respeito de fé e você fala, não, eu estou vendo, eu estou enxergando, eu posso tocar, eu posso medir. Aparentemente, de acordo com a gramática, de acordo com a própria filosofia, fé é algo abstrato. Não tem como você medir a fé que está dentro do coração de ninguém, nem mesmo do teu próprio coração.
É o que passa pela nossa cabeça. Mas, no entanto, quando nós lemos este versículo e nós buscamos de Deus o entendimento, a compreensão através do Espírito Santo, nós vamos ver que não, que a fé é algo que pode ser medido. Eu coloquei aqui que a oração, ela é o termômetro da fé. Ou seja, é aquilo que vai abalizar, é aquilo que vai dar noção da medida da nossa fé. É a nossa vida de oração. Para você ter entendimento, e não quero que você pense a respeito de outra pessoa, mas a respeito de você próprio, cada um de nós pensando em nós. Se você quer saber o quanto você tem de fé, a medida da tua fé, pense agora, faça uma reflexão rápida agora, da tua vida de oração. A medida da tua vida de oração é a medida da tua fé. Nós poderíamos ler este versículo dentro daquilo que o Senhor está falando conosco, da seguinte forma: Jesus dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura ainda achará pessoas na terra orando? Ainda achará pessoas buscando a face do Senhor em oração? Porque a oração, a minha vida, a tua vida, a nossa vida de oração, é a medida da nossa fé. Deixa eu tentar ilustrar isso para ajudar, de repente, a você ter uma compreensão melhor. Preste atenção. Se você está passando por um problema, por uma dificuldade, tem uma necessidade qualquer, e de repente você pensa em alguém, uma pessoa que você imagina que, se você for buscá-la, ela pode te ajudar, ela pode resolver aquele problema. E você acredita que, de fato, esta pessoa tem condições para isso e ela pode fazer isso para você, você vai buscá-la, você vai atrás dela e você vai chegar a ela e contar o seu problema, a sua dificuldade e dizer o que você precisa. Por quê? Porque você está acreditando que aquela situação que você está vivendo tem alguém que pode resolver o teu problema. Então, porque você crê, porque você acredita, você busca. Sim ou não? Essa não é a lógica? A lógica é essa. Eu estou passando por uma dificuldade. Poxa, o Cleberson pode me ajudar. Dentro daquilo que eu estou passando, eu sei que o Cleberson tem condições, e eu acredito que ele vai me ajudar, e eu vou buscar, eu vou procurar, porque eu acredito que ele vai me ajudar. Aqui é apenas uma ilustração. Mas, de repente, eu penso o seguinte: diante da minha dificuldade, da minha necessidade, de repente me passa até pela mente, puxa vida, quem sabe, talvez o Cleberson. Aí, dali a pouco, fala, não, mas eu acho que ele está ocupado demais, ele tem os compromissos dele, tem as correrias dele, eu não vou ficar importunando o Cleberson por conta disso, não. Acho que ele não, é melhor não. Eu não vou procurá-lo. E por que eu não vou procurá-lo? Porque eu não acredito que ele vai resolver. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Quando você ora porque você acredita. Quando você busca de Deus, você busca porque você crê que Ele vai fazer. Porque você tem fé. Eu vou buscar Deus porque eu sei que Ele vai fazer. Eu vou buscar Deus porque eu sei que Ele tem a solução para o meu problema. Então, meu querido irmão e irmã, a oração é o termômetro da fé. É o termômetro da fé. Aquele que crê, busca. Aquele que não crê, não busca. Prefere ir tropeçando pela vida, achando que pode resolver a situação do seu jeito, da sua forma, e esquece que tem um Deus todo-poderoso, um Pai amoroso, que jamais vai se sentir importunado com as nossas orações, incomodado com as nossas petições. Ao contrário disso, Ele terá prazer em nos ajudar, em nos abençoar, desde que nós venhamos a cumprir aquilo que o Senhor está falando. Amém, irmãos? Amém? Você entende isso? Você concorda com isso? Então, amém. Coloque-se de pé no teu lugar. Essa é a nossa reflexão.
Tanto para a gramática como para a filosofia, a fé é algo abstrato, não é algo concreto que pode ser visto, tocado nem medido. No entanto, Jesus nos dá neste versículo o que eu chamo de termômetro da fé. O assunto da parábola é a oração, mas Jesus pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso significa dizer que a nossa fé é medida pela nossa vida de oração. Quem crê, ora. Quem crê, ora. Viu? Você crê? Ora. Ora de dia, ora de noite. Busca, clama ao Senhor, clama ao Senhor. Pastor, mas eu já orei, já estou orando. Continua orando. Continua orando. Se não aconteceu ainda é porque não chegou o momento. Não chegou o tempo de Deus para a tua vida, para a nossa vida. Não chegou a hora de Deus. Pastor, mas quando vai chegar? Vai chegar na hora certa. Vai chegar no momento certo, da maneira certa, para o teu bem. Amém, irmãos? Amém? Não vamos se alongar nisso não, porque a gente iria muito longe, mas eu conheço e você conhece exemplo de pais que deram aos seus filhos alguma coisa antes do tempo e que foi uma grande tristeza depois, foi um grande sofrimento depois. Por quê? Não porque o pai não quisesse dar, nem tampouco porque o filho não merecesse, mas o filho ainda não estava preparado para aquele momento. Recebeu antes da hora. Você está entendendo isso, irmãos? Nós devemos dar aos nossos filhos tudo aquilo que nós podemos dar e que de fato esteja alinhado com a nossa vida cristã, especialmente, mas tudo dentro do tempo certo, na hora certa, para que aquilo sirva de bênção para a vida dele, de alegria para nós, de satisfação para nós, e não de arrependimento, de tristeza. E aqui nós não estamos falando nem de condição, nem de merecimento. De repente você até tem condição para dar e o teu filho até merece, mas ainda não é a hora. Agora, se nós, que somos tão pequenos na nossa capacidade intelectual, já conseguimos pensar desta maneira, você imagine Deus. Se Deus vai dar alguma coisa para mim ou para você, antes do tempo, antes que estejamos preparados para nos arrebentar ali na frente. Deus não vai fazer isso. Então não se preocupe em relação ao tempo, se preocupe em buscar. Amém, irmãos? Primeira coisa, preste atenção, vê se aquilo que você está buscando está alinhado com a vontade de Deus. Isso é fundamental. Não vai buscar qualquer coisa, porque Deus não vai dar qualquer coisa não, e você conhece. Busque aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. E dentro daquilo que você tem convicção que está alinhado com a vontade de Deus, você clama a Ele o tempo que for necessário e espere, porque a bênção vem em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos falar com Deus agora. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças por esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu pude fazer esta reflexão nesta noite com a tua igreja. Querido Deus, sobre o dever de orar sempre sem desfalecer. Ó Pai, pelo Teu Espírito, Senhor, nós pronunciamos aqui que a oração é a estrada que nos leva à comunhão contigo, Senhor. Que o Senhor, Ele é longânimo, ó Deus, que o Senhor jamais vai se sentir incomodado, importunado por conta das nossas orações. Ó Deus, ao contrário disso, nós entendemos e nós cremos que o Senhor tem prazer na nossa comunhão contigo. Cada vez que nós adentramos a sala do trono, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor se agrada de cada um de nós, os teus filhos. Portanto, Pai, nos ensina a cada dia a orarmos, Senhor, sem desfalecer, a buscarmos a Ti, Senhor, e não buscarmos apenas nas necessidades, mas buscarmos também nos momentos bons, nos momentos de alegria, ó Deus, nos momentos de gratidão a Ti, por aquilo que o Senhor tem sido e por aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, meu Deus, segundo aquilo que o Senhor tocou ao meu coração, eu creio, ó Deus, que a partir desta mensagem, desta noite, vidas, ó Deus, serão mudadas, Senhor, em relação à sua condição de oração e fé. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém.